Então, eu sou do Recife e passei minha vida lá, assim, cresci lá. E quando era meio que adolescente, fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E meio que fui ficando e acabei fazendo faculdade lá. E comecei fazendo faculdade de jornalismo, porque, enfim, cinema eu acho que é mais difícil engolir, assim, com os pais. Nossa, e acho que jornalismo, olha, ela começou já jornalismo, que nem eu ali. Mas eu curti a faculdade de jornalismo. Gostou? Eu gostei, assim, era ótimo, só não era pra mim, sabe? Entendi. A faculdade era excelente, o problema era eu. Aí eu estudei numa universidade que chama Universidade do Sul da Califórnia, USC, que fica em Los Angeles. E, assim, logo no começo eu percebi que eu tava no lado errado do audiovisual ali. Que eu sempre soube que eu queria ser atriz, mas quando você é ator, especialmente no começo, eu sentia que eu tinha pouco controle sobre o que eu estava fazendo, né? Eu não estava interpretando personagens que eu achava que me desafiava, eu interpretava o que aparecia, né? Tipo, fazia teste, o que eu conseguia, eu fazia. E aí, terminava o ano, eu fazia, eu não tô crescendo, não tô me desafiando, não tô ficando melhor. Então, eu comecei a escrever roteiro, aí de escrever comecei a dirigir. E quando eu vi, eu estava dirigindo, roteirizando e produzindo um monte de curta-metragem justamente para eu poder melhorar a minha vida na atuação, tipo, para ser uma atriz melhor. Ainda fora da faculdade de cinema. Isso foi, tipo, durante a faculdade, mas eu ainda não era estudante de cinema. E aí eu comecei a me interessar demais em dirigir como justamente um jeito de empoderar narrativas que eu nunca tinha escutado ser contado, ou de jeitos que eu não tinha visto ser tratadas, sabe? Por exemplo, dá uns exemplos aí de narrativas. Por exemplo, o primeiro curta que eu fiz de verdade, assim, eu falo de verdade porque eu acho que você faz vários que não terminam, ou você, tipo, abandona no meio do caminho, ou são testes, ou exercícios. O que eu considero o meu primeiro curta chama Pata e Matos, e é sobre a experiência de trauma, de um estresse pós-traumático, mas não é contada do ponto de vista do observador. É do ponto de vista da pessoa sofrendo trauma. Então, o filme é confuso e ele é super sensorial. E ele não está interessado em você entender o que está acontecendo, mas está interessado em você sentir o que a personagem está sentindo. E, especialmente quando o assunto era trauma, por exemplo, eu via muito isso sendo tratado por ponto de vista de veteranos de guerra ou de experiências assim que são mais tradicionais no sentido que são tão válidas quanto, mas eu nunca tinha visto uma história assim, uma pessoa normal que está tentando passar um dia na vida dela, uma menina jovem, e como é que acontece se a mente dela está sofrendo esse processo de colonização da dor e ela está tentando lutar contra, mas só ela entende o que está acontecendo, ela não consegue dizer para as outras pessoas, porque é difícil verbalizar, até Freud dizia isso, né? Difícil verbalizar isso. Então eu não via, tinha alguns pontos assim, algum tipo de peculiaridades da existência humana, assim, que eu não via ser explorado, eu via a gente tentando se esconder, tipo, o fascínio humano com a morte, com a solidão e com o macabro, por exemplo, são coisas que eu acho super fascinantes, mas toda vez que é explorado isso num filme, eu vejo muito, sabe, a comercialização dos sentimentos que a gente nem entende de nós mesmos. Dá uma envelopada nisso para tentar comercializar, de repente, né? Isso, não tem nada, eu não tenho nada contra a comercialização, por favor, me deem dinheiro, não tem problema não. Mas se você é interessada, eu me interesso na exploração desse sentimento, no entendimento, na autodescoberta que o cinema traz também. Então, acabou que, por conta de eu me colocar nessa posição de dirigir para poder atuar em mais projetos interessantes, eu acabei adorando a coisa. E decidi fazer faculdade de cinema e teatro. Aí, por muito tempo, fiz os 2 cursos simultâneos, que é uma possibilidade nos Estados Unidos. Que legal. E optei por sair da atuação na faculdade e fazer um conservatório separado, que eu achei mais rígido, mais sério, mais intenso. E na universidade me formei em cinema em 2020, no meio da pandemia. Tá vendo? Foi salva pelo cinema. Tá salva vendo? Sempre pelo cinema e continuo sendo. E daí, você formada, como que começaram os primeiros projetos, assim, né? Quais foram o primeiro passo que você deu? Tipo, até você falou, me formei, agora tenho que trabalhar e me sustentar, né? Como é que foi esse passo para você dar? Então, os meus projetos, tem alguns que ainda estão rodando, que foram feitos durante a faculdade, né? O que eu gravei, que eu considero o primeiro, saiu em 2020, no ano que eu me formei. E ele parou de rodar recentemente, festival, né? Finalmente foi aposentado, tá disponível online para todo mundo ver. Que legal. Que é uma parte muito legal do processo, né? É legal ir para festival e tal, mas chega uma hora que é muito bom mostrar o filme para quem quiser ver, qualquer pessoa do mundo pode ir. Deve dar uma ansiedade para isso até, né? Demais. Eu acho que mesmo, especialmente quando
passa um tempo, né? Normalmente quando você lança um filme, faz anos que você fez o filme. Então, parte de você tá lá, poxa, esse é o cineasta que eu era alguns anos atrás. Se eu fosse fazer esse filme de novo, eu ia fazer tanta coisa diferente, cara. Você assiste e fala, ai meu Deus, como é que foi? Como é que eu coloquei esse plano nesse filme? Como é que eu fiz isso? Mas é sempre assim. E ao mesmo tempo tem esse sentimento de... Eu tenho o maior orgulho desse filme e da equipe que trabalhou nele e do trabalho que foi fazer. Foi um filme... Todos os meus filmes até agora, pelo menos, são super pessoais e muito íntimos. E é sempre uma luta conseguir transmitir uma coisa que um dia foi um sentimento que eu não queria falar pra ninguém. Pra um filme que eu quero que as pessoas não só assistam, mas sejam afetadas por, sabe? Então, eu gravei esse que Patei Matos, aí durante a pandemia também, em 2021, gravei outro, Solum, que é o que tá rodando no Brasil no momento, acabou de passar pelo CinePE. Você passou a pandemia lá nos Estados Unidos? Parte da pandemia passei lá e parte aqui no Brasil. Tá. E ainda outra parte no México, tentando voltar para a universidade nos Estados Unidos. Então... Ficou presa lá? Fiquei, porque tinha aquele negócio que você tinha que passar 2 semanas em outro país, né? Entendi, sim. Fazer uma quarentena tipo da quarentena. Quarentena. Tá. Aí eu fui pro México e, enfim, eventualmente voltei para os Estados Unidos para terminar, foi no último semestre da universidade.